Primeira tentativa de hotel fracassada. Olha, dá pra subir na torre, por quê? Queijo. Esse é o nosso lanchinho. 10 graus. Carol, uau. Ai, Celso, pelo amor de Deus. Completamente inusitado. Pelas ruas, olha aí. Pro mar, escadinha. Entra na água, Puki, pra observar, pra tirar foto. Saímos da Itália e entramos na Eslovênia agora de volta. E agora a gente vai ser preso? Uma gruta mesmo. Off cameras, please. A gente tá no lago, mas o sol não vai se pôr no lago. Chegamos nesse dia chuvoso em Ljubljana, na Eslovênia, capital da Eslovênia. E a gente teve a ideia de vir assim, só pegar um ônibus, sem hotel e sem mais nada. Estamos aqui no frio, na chuva, e o plano é tentar alugar um carro e rodar pelo país, não sei pra onde. Porque a gente sabe que tem muita coisa bonita na Eslovênia, foi dada essa dica pra gente por algumas pessoas daqui. Então nós vamos achar um lugar aqui pra ficar protegido da chuva e eu vou sair correndo atrás de aluguel de carro. Vamos ver se a gente consegue. Se não der certo, a gente muda o plano. Pega um hotel hoje aqui e refaz o plano. Bom dia! Conseguimos alugar o carro, saímos agora de Ljubljana, que é a capital. Estamos indo nesse dia ensolarado, ainda bem, porque ontem estava chovendo o dia inteiro, frio. E agora subiu um pouquinho a temperatura, está o céu azul com algumas nuvens. E a gente está indo visitar uma caverna que se chama Postojna. E é a caverna mais visitada da Europa. Chegamos no estacionamento das cavernas e descobrimos que dentro da caverna faz 10 graus. Então, Tá muito frio. tô pegando a jaqueta aqui que eu trouxe. Carol também. Que bonito. Essa visita da caverna de Postojna foi incrível. É, na verdade, um sistema de cavernas de 24 quilômetros de comprimento que fica lá no sudoeste da Eslovênia. Esses túneis e câmeras, que parecem infinitos, foram sendo cavados pelo rio Pivka ao longo de 2 a 3 milhões de anos. Eles parecem que encontraram inscrições feitas pelo homem nas paredes da caverna do século XIII. E em 1818, quer dizer, há mais de 200 anos, ela já começou a ser preparada para turismo, ou seja, o turismo nessa caverna já acontece há muito tempo, há mais de 2 séculos, é incrível isso. Hoje ela é uma das cavernas mais visitadas do mundo, recebe 1 milhão de turistas por ano. Daqui dá para ver o rio, que é o mesmo rio que corta a cidade de Ljubljana, a capital, cruza o país, e foi o rio responsável pela construção dessa caverna ao longo de milhões de anos. Dessa obra de arte. Chegamos no castelo de Predjama, esse castelo completamente inusitado. Fizeram um castelo num buraco da caverna. Tem uma estrutura por dentro também e embaixo passa um rio. Nossa, que coisa incrível. Entramos no castelo. Dá pra ver que parte dele é pedra, parte dele é construção do homem. Ele fica num desfiladeiro a 127 metros de altura. Começou a ser construído no século XIII. Não, no século XII. E foi sendo reformado, ampliado. A versão final, que é essa que estamos aqui vendo, é do fim do século XVI. Olha, o passeio está muito agradável, mas a gente está lendo aqui que era um lugar horrível para morar. Porque era super escuro, frio e úmido. Não, mas dizem que era um lugar super seguro, por outro lado. Que era a coisa mais importante na Idade Média, era ser um lugar seguro, claro. E o cavaleiro que morava aqui, que foi um cara importante na história aqui, ele tinha o apelido de Cavaleiro da Caverna. É tudo muito soturno aqui. Vou mostrar para vocês agora o toalete do castelo. Entra aqui. Tem uma tampa aqui, ó. Tá vendo? Tira essa tampa. Senta aqui. Tem um buraco embaixo. Vai até o rio lá. Dá pra ver aqui, ó. O rio tá lá embaixo. Daqui, eu vou até mostrar. Eles usavam folhas. Chegamos no terraço mais alto do castelo. Essa parte é gruta mesmo, né? Uma escada construída aqui, ó. Uma pedra. E aqui essa gruta alta, ela faz assim
E ela fica por cima da estrutura do castelo, meio que protegendo o castelo e ocultando ao mesmo tempo. E daqui a gente tem essa vista do vale aqui embaixo. Agora estamos indo para o litoral, para uma praia que se chama Pirã. E é a praia que a maior parte dos turistas vão visitar aqui no litoral da Eslovênia, que é um litoral bem pequenininho e é colado no litoral da Itália. Acho que é 20 minutos de carro. É 20 minutos de Trieste. E dá para cruzar também para Veneza. Ou de carro, por terra ou de barco. Mas a gente vai ficar em Pirã. Vai ficar na Eslovênia. E olha o que é Pirã. É linda. É linda. É tipo como se fosse uma cidade litorânea daquelas da Itália, aqui no Mar Adriático. Aliás, eles chamam de Pirano. E só tem italiano aqui. O que significa que deve ter gelato, né, Puki? Sim. E nossa, que praça lindíssima. Aqui na frente um mar azul, um monte de barcos. Daqui a pouco a gente vai lá. Vamos dar uma caminhadinha. Sim. O nome dessa praça principal aqui de Pirã é Giuseppe Tartini. Esse senhor que está aqui atrás, se alguém souber quem foi Giuseppe Tartini, por favor, deixa um comentário aí. Agora que a Carol percebeu que o tal do Giuseppe Tartini tem um violino na mão. Então quem pode saber é meu pai. Pai, você sabe quem foi Giuseppe Tartini? Se souber, escreva um comentário aí. Chegamos aqui na torre. Aqui dá para ver a praça. Aqui para lá a gente vê a península, que é a famosa península, que a gente quer caminhar até ela depois. Tem uma fotografia bem emblemática, bem famosa daquele canto ali. E dá para ver o mar ali, com todos os barquinhos navegando. Tá um dia incrível. Espetacular isso aqui. Chegamos aqui na ponta da península. Essa que é a famosa imagem aqui de Pirão. Uma coisa que é engraçada é o desespero dos europeus por sol, porque o verão realmente é muito curto aqui, né? Você vê que 2 dias atrás choveu, já esfriou muito. Então no momento que abre o sol, eles saem tirando a roupa e se deitando para tomar sol, para ficar vermelho, queimado em qualquer lugar. Você está andando pela cidadezinha aqui, tem gente que põe as espreguiçadeiras aqui ó, no meio da praça, tira a roupa, ali nas pedras o pessoal se deita. A gente viu uma praiazinha ali de pedras, tinha um pessoal dormindo, tudo pelado ali, dormindo debaixo do sol. Devem sentir uma falta desses dias no inverno, quer dizer, no inverno que dura 9 meses nessa região aqui, né? Olha que legal, por toda essa costa aqui tem acessos assim
para o mar, escadinhas, e todo mundo entra para se banhar nessa água. Ó, são pequenos piers com uma escada na ponta, que nem esse aqui, ó. A Carol tá dizendo que vai entrar, eu tô criando coragem. Tipo, faz aquela cena do tipo... Isso, é boa. Viemos de lá, chegamos aqui. Carol tá procurando uma saída aqui desse labirintinho da cidade pra gente ir fazer um piquenique lá na beira do Adriático. Vamos? Eu fiz o desafio de entrar no Adriático, mas agora a gente ficou fazendo um piquenique aqui na sombra e eu fiquei com frio. Mas eu não vou desistir do meu desafio. Eu vou entrar até aqui, era até aqui o combinado. Gente, tem assim uns 26 graus, eu tava esperando fria. Eu tava esperando muito fria, mas tá realmente escorregando demais. Pronto, entramos no Adriático. Eu queria? Não valeu a pena? Valeu, tá gostosa a água. Você tá com medo de jellyfish? Tô com medo de queimar. Ai! Viemos para a cidade de Koper, outra cidade aqui perto do Adriático, turística também, né Puc? Turística também. É. Mais uma cidade linda, cheia de cafezinhos. Agradável. Vamos passar mais umas horinhas aqui passeando em Koper. Será que nós vamos tomar outro gelato ou não? Não vem? Acho que nós estamos passando. Acho que não, né? Já tomamos muito, né? Já. Essa aqui é a Praça Tito. Carinha de medieval. Tem uma né? torre, ela tem um jeito medieval. Essa torre aqui é do século 12 ou 13? 13. Que incrível essa torre. É incrível, dá pra ver que era antiga mesmo. Olha! Mais um ponto aqui da cidade de Koper é essa igreja de São Jacó do século 14. Mas já deu hoje, passeamos, foi um dia maravilhoso, mas estamos cansados. Vamos achar um hotel, descansar, jantar, e amanhã vai ser um dia muito lindo, porque amanhã nós vamos num lugar muito famoso aqui na Eslovênia, que é o tal do Lago Bled. Dizem que é maravilhoso, né, Puc? Sim. Então até amanhã. Nós estamos hoje indo para outra região da Eslovênia para ver alguns pontos que são lindíssimos. O principal é o Lago Bled, super famoso, beleza estonteante. O dia tá lindo, então acho que vai ser o dia ideal para isso. E tem outros lugares que a gente quer ir, né, Puc? Que é uma ponte de pedra, é isso? A gente vai tentar achar a ponte de pedra agora, mas não sei. Tá sem muita informação aqui no mapa. É daqui 6 minutos. Vamos ver legal. Se a gente consegue encontrar. A gente deixou o carro na beira da estrada aqui, nesse gramadinho aqui, bem improvisado, para ver essa ponte, que é o quê? A maior ponte de pedra da Europa. Do mundo! Do mundo, a maior ponte de pedra do mundo. E pelo que a gente está vendo, não tem turismo nela, assim, é só um local que você para na beira da estrada para observar, para tirar foto. Olha! Estamos subindo já 1 hora em direção ao norte pela estrada e
Estamos há um tempão aqui passando em vale, né? Bem embaixo, assim, nos vales. E de meia hora a gente passa no meio de uma cidadezinha, muita vegetação e bem bonito. E a gente fica vendo que tem algumas coisas que devem ser lindas para parar para visitar. Vimos um forte enorme de pedra no alto da montanha, vimos represas, rios verdes. Se a gente pudesse parar e tudo que a gente acha bonito, a gente ia ficar o dia inteiro parando pelo caminho, né? Muito ciclista, muito motociclista. Agora eu tô vendo paragliding ali, ó. 1, 2, 3, 4, bem no alto da montanha. Descobrimos que a gente parou na cidade de Covaride e vamos subir agora na igreja de Santo Antônio. Um museu da Primeira Guerra Mundial lá na cidade. Muito visitado também. Aqui deve ter sido algum ponto importante, né? De combate, de defesa. Tem muitas referências a todos os nomes dos soldados, né? Não é isso, é um monumento aos soldados caídos na Primeira Guerra. Tá? Agora a Carol tá olhando o mapa para descobrir qual é a próxima parada. E aí? Tem um waterfall maravilhoso aqui embaixo, Quer lá? que diz que é a mais bonita da Eslovênia. Sério? É. Pertinho? Você acha? É. Ah, então vamos. Não tá dando sinal aqui, mas é pertinho, mas não tá dando. Ah, então vamos dar uma olhada. Coisa! É um verde brilhante, né? É. Parece que tem luz por baixo. É, incrível E mesmo. olha que é transparente. É muito legal porque você entra embaixo de uma gruta, assim, de uma caverna, ó. E aí bem dentro desse buraco tem essa cachoeira que cai nesse laguinho verde, porque tem um buraquinho lá em cima pelo qual entra a luz do sol. Lindíssima. Porque parece que ela tá protegida, né? Quase uma gruta mesmo. É. No fim de um desfiladeiro, a gente vem andando pelo desfiladeiro, assim, muito bonito. Na Itália de novo. Ah, não. A gente entrou de novo na Itália sem querer. A gente tá com medo do mapa não tá certo porque não tem conexão de internet aqui nessas montanhas. A esperança é que logo logo a gente saia da Itália e volte para a Eslovênia. Vê o nome desse lago que tá aqui, ó, no mapa. Lago de Perdido. Lago do Perdido. Acabamos parando na Itália para comer. Só pra gente poder dizer nessa viagem que a gente esteve na Itália, já que não estava nos planos. Estamos voltando para a Eslovênia. Yes. Aqui, ó. Ela abre muito. O local que eu queria vir o dia inteiro, Mas que é o tal do Lago Bled. Aqui nunca foi o objetivo da Eslovênia. Pra mim sempre... Não, eu tenho esse lugar na minha cabeça há muito tempo.
Chegamos aqui na beira do lago, tá tendo um triatlon aqui. Aqui é bem a chegada, ó, da corrida, olha o pessoal chegando da corrida aqui. Just let it happen. Isn't it? Eat it fresh! Andrew, you can go second. You can go second. Go on! Eat it! Eat it! Eat it fresh! Get down, you! Get down, you! Eat it fresh! Come on, you! Eat it! Eat it! 3, 2, 1, vai! Bom? Já são 7 horas, a gente tá girando já faz 9 horas. Já fomos para vários lugares, inclusive para Itália sem querer, quase entramos na Áustria. E encerramos aqui o dia no Lago Bled, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Temos que descansar hoje para amanhã a gente conseguir correr pela capital, né? É. Então, até amanhã. Chegamos de volta em Ljubljana, capital da Eslovênia. Hoje é o nosso último dia aqui. A gente girou bastante pela Eslovênia. Nossa, como nós giramos um pouco. Sim, a gente foi pro litoral, um litoral pequeno, espremidinho ali entre a Croácia e a Itália, mas muito charmoso, muito bonito, muitas atividades para fazer lá. Lindo, assim, deu Mar azul lindo. a né? impressão que é um Cidade- lugar que é para você passar dias, assim. É, tem- Muito especial. É, E a Daí- parte das montanhas que a gente girou também depois, É. mesma coisa, dava a impressão que você tinha que passar uma semana explorando muitos locais para fazer caminhadas, vales, assim. durante o verão, né? Passeios no rio, nadar no rio, entrar em lago. É. E agora Ljubljana, capital, muito bonita a cidade, estamos aqui no centrinho. Centrinho pequeno, aconchegante, cheio de predinhos bonitos. Estamos bem baixo aqui do castelo de Ljubljana, eu vou até Tem um mostrando, castelo bem no alto, né? vou até mostrando as imagens da cidade enquanto a gente fala aqui. A gente já passou na Ponte do Dragão, que é um símbolo da cidade. O dragão, ele é um símbolo do país, né? Do país, ele representa coragem, poder E força. e força. Mas ontem foi engraçado, para finalizar, a gente chegou tarde, chegamos bem tarde na cidade. Depois de um giro de 10 horas de carro, A gente tava muito Celso cansado. escolhendo hotel no celular, achou lá um quarto, a gente até estranhou um pouco o preço, falou, nossa, tá abaixo do valor daqui. E aí eu vi, na hora que eu fui reservar, eu vi escrito assim, 65 metros quadrados. Eu pensei, Nossa, puxa, grande até, né? enorme, vamos lá e pronto, o preço tá bom, vamos embora. Bom, não era 65 metros quadrados. Na hora que a gente entrou, a gente viu, eram 6,5 metros cúbicos. Eram camas, tipo cápsula, né? Só cabe o colchão e você assim, E você não consegue vai. nem... E a altura é 1 metro de altura. e uma cápsula em cima da outra. É que nem dormir num caixão. É. Porque se você é um vampiro, você tem que dormir num caixão. E quando você chega no lugar, é uma colmeia, assim, porque são várias cápsulas e um monte de gente dormindo nelas. Não foi fácil. Mas foi melhor do que eu esperava. Foi pior do que eu esperava. Então, tchau aqui da Eslovênia. Até a próxima. Pode finalizar, PUC. Tchau! Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.